Jean Turco, Lula vai conseguir excluir a questão política dessa conversa? Olha, não sei realmente, não estou lá nos bastidores, é muito complicado prever isso, depende de vários fatores, inclusive, repito, pessoais. O ponto é porque ele quer excluir a questão Bolsonaro da conversa. Porque ele sabe que se ele reabilitar Bolsonaro, claro que formalmente não seria ele, mas assim, de fato é o mesmo consórcio. Se Bolsonaro fosse reabilitado politicamente, essa seria provavelmente seria o fim da carreira política de Lula. Ele estaria fora do jogo eleitoral. Então, assim, atualmente, até agora, o único que pode derrotar Lula nas eleições é Bolsonaro. Inclusive, as pesquisas que nós mesmos vamos mostrar daqui a pouco mostram isso. E segundo motivo, porque não sei nem quanto ele consegue eventualmente prometer isso, quanto isso possa estar na mão dele, porque sabemos que obviamente isso depende do STF e eventualmente da segunda turma, agora vamos ver essa questão complicada, etc. E não é mais nem ele que manda no STF, mas não por uma virtuosa, ideal separação de poderes que já se foi, mas porque hoje é o contrário. Quem manda é o STF em cima do governo, em cima do país, na verdade. Então, Lula não tem à disposição isso, né? Nem querendo. E óbvio que querer, ele também não quer. E não só ele não quer Bolsonaro, mas eles não querem nem Eduardo Bolsonaro, nem a direita de forma geral. Sabemos que estão fazendo vários ataques à direita, o que eles chamam de extrema direita, porque não aceitam. A direita tolerada para eles chega o PSDB até Centrão. PSDB que nem direita é. Então, PSDB até Tarcísio, etc. Indo no mérito do que ele falou, ele teria falado para Trump que as provas foram contundentes, que o processo foi justo, etc. É tudo mentira. Claramente mentira. Primeiro porque não teve nem golpe. Então toda a questão começa com essa questão do golpe, que não foi golpe, tentativa de golpe nem aqui, nem em Marte. Aquilo lá, simplesmente, 8 de janeiro, não entra nas características e nos casos de golpe da literatura científica. Já falamos várias vezes. Não existe golpe de domingo com aposentadas, com a Bíblia, com pipoqueiro, com batom, sem armas, sem exército, sem parte no mínimo do exército, sem tomar os controles de poder de verdade, sem tomar os nós logísticos, portuários, aeroportuários, de comunicação, etc. Inclusive, mesmo tendo entrado no Congresso, etc., só fizeram quebra-quebra e não tomaram de fato decisão. Então aquilo lá não foi golpe em lugar nenhum do planeta. E, além disso, também não foi um processo justo. Quando ele fala que ele não teve o direito, que Bolsonaro teve o direito de recorrer, e coisa que ele não teve, é exatamente o contrário. Ele continua com a cara de pau mentindo claramente. Ele recorreu em todas as instâncias. Lula foi julgado não só por Sérgio Moro, por cerca de, agora não me lembro exatamente o número, de 13 ou 17 juízes no total, diferentes. Ao contrário, Bolsonaro está tendo um grau só, porque obviamente já começa no STF, deveria ter começado no primeiro grau e eventualmente chegar lá. Ele não está sendo julgado nem pelo plenário, tudo isso ainda sem nem ter foro privilegiado, então não podia ser julgado no STF. Ele não está sendo julgado nem no plenário, está sendo julgado numa primeira turma, da qual entre 5 juízes, se não erro, 4 foram nomeados pelo PT, todos são inimigos dele, então é um dos processos mais injustos da história, ouso dizer o mais injusto. Repito, até Nuremberg, onde foram os inimigos a julgar os nazistas, depois, obviamente, a ideia foi que isso aqui não podia acontecer mais. Então, assim, é exatamente o contrário. Sobre a tentativa de homicídio dele, de Alckmin e de Moraes, essa é a única coisa mais séria que me parece, mas que podia muito bem e devia ser sim investigada e processada, claro, que é o plano do famoso punhal verde e amarelo. As duas coisas são duas coisas diferentes, não se misturam. Então, ali, inclusive, podia ter mais consenso. Agora, este plano de matar eles, felizmente, não foi levado adiante. Por outro lado, teve uma tentativa de homicídio mesmo, só que foi contra Bolsonaro.
E aquele caso da facada de Adélio Bispo está muito mal contada para ser gentil. Porque se alguém acredita que foi um lobo solitário, aquele sujeito lá, sozinho, que orquestrou tudo isso, e não se sabe bem quem mandou, quem pagou os advogados, etc e tal. Então, assim, tudo indica que teve este plano punhal verde e amarelo, e é gravíssimo, as pessoas têm que ser investigadas e presas, mas gostaria de ver o mesmo rigor, a mesma investigação, a mesma transparência para a questão de Adélio e a tentativa de homicídio que foi, sim, executada em Bolsonaro. Muito bem, eu quero agora compor aqui 2 vídeos, 2 trechos dessa fala de Lula. No primeiro deles, ele fala que para fazer as negociações ele queria que fossem suspensas as tarifas que já estão valendo aqui no Brasil para depois negociar. Quase que pede um cessar-fogo para depois negociar a paz. Bem, a segunda coisa é que eu penso que terá que ter uma suspensão de algumas medidas da taxação, para a gente começar do zero, e da punição aos nossos ministros, porque não tem nenhum procedimento, não tem lógica. Isso foi dito na frente do Marco Rubio, foi dito na frente do homem do tesouro dele e do homem sabe, tinha 3... Sabe? Então, foi dito para eles com viva voz, e eu fiz questão de entregar um documento. O que eu quero? Está lá a discussão do Brasil, a discussão da lei, sabe, magnífica, a discussão da taxação, a discussão da Venezuela, a discussão da greve da Ucrânia, está tudo lá escrito. Sabe? Portanto, ele leu na minha frente. E ele ficou até surpreso quando eu disse que, dentro das punições do nosso ministro, além de punir o ministro da Saúde, punir uma filha dele de 8 anos. Quem estava lá viu que ele ficou surpreso. Então, eu acho que está estabelecida a relação entre Brasil e Estados Unidos. Quem imaginava que não ia ter, perdeu. Vai ter, e vai ter uma relação produtiva para os 2 países e para a democracia. Tá? É isso. E toda essa pauta política, ele diz que quem vai resolver são os 2 presidentes e mais ninguém. É o próximo trecho. As questões políticas serão colocadas na presença dos 2 presidentes da República, não na mesa de negociação sobre negócios. Quem vai discutir política nesse negócio do Brasil é o presidente Trump e o presidente Lula. Eles vão negociar as taxações, sabe, comerciais que foram impostas a nós. Inclusive a questão da legislação, da punição aos nossos ministros, é uma decisão política que vai ser resolvida entre o Trump e eu. Só para não ter dúvida. Lobauer, estou te ouvindo atentamente aqui, tua leitura de que Lula está tripudiando agora com esse discurso de que vai negociar, que vai resolver. Por outro lado, Lula já tinha dito que não ia telefonar para Trump, não ia para a negociação. Trump, na ONU, atraiu Lula para a mesa. Lula sentou, abriu uma pauta gigantesca. E a parte econômica vai andar porque vai ser tratada pelos técnicos. Lula não caiu numa armadilha de Trump, a ponto de agora a pauta econômica andar e na hora de assinar os acordos, Trump tirar a questão política e botar na mesa? Quer dizer, de certa forma, não pode. São desfechos que a gente não sabe ainda como vão acontecer. Mas se toda a parte econômica caminhar, no fim, na hora de assinar, Trump não vai ter a caneta na mão para dizer que retiraria todas as tarifas, resolveria todos os problemas econômicos, e aí colocasse a pauta política que ele tem falado, se a questão do processo de Bolsonaro fosse anulada, ou se fosse aprovada a anistia, esse processo não pode estar caminhando para um ultimato de Trump em cima de Lula ali na frente, e esse movimento que agora parece positivo para Lula logo naufragar? Olha, Ricardo, eu não tinha chegado tão longe como você acabou de descrever. Pode ser wishful thinking. Não, e eu gostaria que isso acontecesse, na verdade, porque os americanos têm força e têm muito mais
muito mais cartas, para fazer uma brincadeira com o nosso programa, do que cartas mais pesadas, mais poderosas do que o Brasil. Mas eu gostaria que acontecesse isso, tá? Mas eu não acho que vai acontecer. Infelizmente, o meu sentimento, gostaria de estar errado, é que os americanos, eles prezam mais o Brasil, não é por causa do Lula, não. Eles sabem, como dizia o Jean Turco, como a gente dizia no começo do programa, que aqui a conversa é diferente. Tem 5 países no mundo que tem o peso específico do país, se você considerar a população, PIB mais de 1 tri, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, etc, etc, etc. Sobram Rússia, China, Brasil, Índia e Estados Unidos. São 5 grandes monstros do mundo, embora a gente não tenha nem consciência disso nesse país. Os indianos têm, os russos têm, os chineses têm, os americanos têm, mas nós não temos. O fato é que os americanos têm do que isso aqui significa. Por uma questão, inclusive, de interesse americano, de grana mesmo, de mercado, de investimento, etc. Então, acho que eles fizeram esse início, como o Trump fez com o mundo inteiro, esse início de tarifaço, etc. Foram negociando com todos. O Brasil não quis negociar, fez um tipo mais difícil. Eles poderiam bater na mesa, como podem até hoje, mas acho que eles estão como a gente diz na pescaria, estão esticando a linha. Estão esperando um pouco para ver como é que a gente se comporta. Eu temo também achar que a gente vai se comportar, o presidente Lula, PT, governo brasileiro e toda essa linha de posicionamento que o país tem hoje, vai até o ano que vem. Eu não consigo ver nenhuma mudança, etc. Agora, tem um risco, que ao contrário do que você está colocando, que é um pouco o que eu estou sentindo que pode acontecer, que é os americanos cederem. E eles cederem na parte econômica, então baixarem a tarifa, fazer um gesto de boa vontade, a gente dá alguma coisa em etanol e a turma aqui das usinas vai ficar brava, mas a gente dá ali, faz uma graça de que está começando a se entender, e fica a lei Magnitsky como está, e fica a conversa com o Bolsonaro congelada, como se eles abandonassem mesmo a agenda Bolsonaro. Acho que isso pode acontecer. Eu sentiria muito, mas pode acontecer. E a coisa vai andar assim durante 1 ano. E aí vai todo mundo esperar acontecer o que acontece ano que vem. Porque para eles, no fundo, o que eles querem é saber para onde, de novo, para onde esse país vai. E se eles enfrentarem, peitarem demais, eles sabem que vai continuar do jeito que está. Não vai ter intervenção armada aqui, não vai ter porta-avião parado na frente do Rio de Janeiro, não vai ter Phantom F5 voando sobre Brasília, não vai ter nada disso. Entende? Então, não tem, é diferente, o Brasil é diferente. E eu sinto que, o meu sentimento, espero estar enganado, que o presidente Lula faz isso há 40 anos. A gente vê desde que ele começou a se negociar com os sindicatos em São Bernardo, que ele com esse perfil, e ninguém pode negar, com esse perfil carismático e engraçadinho e macunaímico que ele tem, até os americanos, acho que até se surpreendem às vezes. É diferente. Olha, fica observando ele conversando com o Zelensky, ele conversando com o presidente da África do Sul, ele conversando com o Putin, com o Modi, e aí conversando com o Lula. É uma coisa do body language, é meio diferente. Então, infelizmente, eu queria que não acontecesse nada disso, mas infelizmente eu acho que os americanos podem recuar e deixar coisa em banho-maria, o que seria um show para o presidente Lula, entende? Ele é pinto no lixo nessa conversa. Desde o início a gente fala nesse programa. Esse negócio caiu do céu para ele. Em maio desse ano ele estava perdido nas pesquisas. O Tarcísio era presidente da República. Hoje está reeleito.